Vocês vão. Fala, meu querido, tudo Oh, bem? tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Aqui tá ótimo. Você tá me ouvindo? Tô, tá ótimo aqui também. Pô, em primeiro lugar, obrigado, muito grato aí pela sua presença, aceitar o convite de participar do programa aqui. Estamos tentando aí criar essa ponte, essa ideia de música em rede, né? E tentar, enfim, apesar de o tema principal aqui ser música, música sempre vai envolver um montão de coisa. E fiquei feliz aí de você chegar junto e querer contribuir com todo o seu conhecimento. E é isso. Para começar, para quem não te conhece e está seguindo aqui o canal, eu queria que você se apresentasse rapidamente. Quem é, o que faz, o que come, o que tem feito na quarentena. Boa. Bom, ótimo estar aqui. É um grande prazer poder falar no Música em Rede. Tenho acompanhado algumas lives, mas também que é uma loucura, né? Muita live nesse período de quarentena, só que com muito conteúdo importante. Então, agradeço o Sim. convite. Eu sou fotógrafo, e comunicador, então trabalho com fotografia, trabalho com arte visual, com cultura e também sou ativista. Então, sou ativista em negritude, em educação, em mudanças climáticas, e com isso a gente vai se articulando e fazendo o nosso trabalho hoje, né? Então, desde o trabalho fotográfico, como de articulação, como algumas atividades em campo, mas sempre pensando a periferia, sempre pensando a negritude, sempre pensando a sociedade que está mais hoje imersa em desigualdade social, né? Então, a gente trabalha muito com isso. Nossa, e acho que é isso que eu estava falando no começo, né, de que a música, ela dialoga e nasce dos movimentos periféricos, né, muitas vezes, e acho que tem tudo a ver esse papo. É um papo que, inclusive, o Música em Rede, junto com o Rodolfo, o outro parceiro meu que a gente está fazendo o projeto, a gente se preocupa muito em trazer sempre esse tema, porque eu acho que é um tema que tem que estar em pauta constantemente, né? E hoje o nosso tema é a influência da crise na cultura periférica, na cultura da periferia, desculpa. É um tema bem abrangente, eu sei, e a ideia aqui é um bate-papo, a gente vai, enfim, dissecando esse tema. E para começar, a gente sabe, né, como eu estava falando, que grande parte da cultura brasileira é criada na periferia. É, Quais foram os impactos que você observou nessas últimas semanas no setor cultural da periferia, né? Em especial na música, mas eu sei que como você trabalha em várias áreas aí também, o que você enxergou nessas primeiras semanas desse impacto que talvez a gente veja como um efeito dominó, né? Porque muita gente na periferia a gente sabe que não pôde entrar de quarentena pelos seus motivos óbvios, mas recebe o efeito dominó porque muita gente da classe média, classe rica entrou de quarentena, né? Enfim, queria que você comentasse um pouco aí pra gente. Boa, todas as lives e tudo que eu tenho falado nesses dias sobre isso em específico, tenho sempre iniciado falando algo, né? Que eu acho que mais do que a crise em si, eu acho que o Covid-19 e essa pandemia mundial, ele começa a escancarar algumas relações de sociedade, né? Então, acho que quando a gente começa a falar dos impactos dessa crise na cultura de periferia, a gente fala já das estruturas sociais colocadas para isso. Então, de como a gente tem produzido música na quebrada, de como a gente articula as nossas festas, a cultura de periferia é uma cultura que é isso, ela está alocada já dentro de vários espaços, dentro de várias desigualdades estruturais. Então, acho que a gente começa nesse ponto, né? Quando essa crise chega, a gente já começa a olhar, pô, qual é o trampo que a gente faz para pegar e valorizar o trampo de um cara de periferia. Então, é muito diferente. O cara é rico, ele vai lá, produz sua música, aluga um estúdio, faz isso, faz aquilo, e já consegue deslanchar na carreira. E é quando a gente vê dentro da periferia, isso já tem um outro lugar, uma outra construção. E aí Outro chega um caminho, momento né? desse, um outro caminho. E aí chega um momento desse que eu vi muito, foram vários amigos que estavam construindo, então, com projetos, EPs, shows, tudo marcado, e alguns iam até fotografar, e a galera chegou e falou assim, mano, cancelou tudo, o que a gente faz? E é isso, são pessoas que, tipo assim,
A gente viveu um tempo agora recente muito de arriscar, de tentar, de se jogar, e uma galera da periferia também se jogou. Então, tipo assim, ele faz 3 shows por mês, mas tipo assim, vou conseguir tocar isso, aqui em São Paulo principalmente, né, com as casas de cultura, fazendo uma resposta de um fomento aqui, de um edital ali, ou então fazendo um corre de coletivo mesmo, e a galera toda desenrolando. E aí chega um momento desse e desmorona, né? Então, o pouco que tinha, o pouco que a Pouco galera estava tinha. vivendo ali, já começa a desmoronar e começa a gerar essa preocupação, né? O que a gente vai fazer amanhã? Como a gente reconstrói tudo? O que será que o contratante vai fazer? Porque será que o contratante vai manter o contrato? Vai me contratar depois para fazer esse show? Ou esse show acabou? Como, sabe? Então, eu vi muitos artistas da periferia entrar nesse lugar de perder esperança mesmo, né? De olhar e tentar reinventar, tentar pensar outro espaço, mas percebendo que ainda é um lugar de muita dificuldade, ainda é um lugar que sem saber iremos, né? Até onde iremos com essa quarentena, até onde iremos nesse espaço. E eu fico muito feliz também, e eu quero falar isso nesse começo também, que eu estou vendo os artistas de periferia mobilizar, né, também. Mais do que só viver o processo, mobilizar. Então, gente, não teve baile nas quebradas como surgiu a fake news, né, que tinha rolado. Não teve baile funk, a galera mobilizando, parando shows, parando espaços de periferia, mesmo antes do decreto, por cuidado. Uma das coisas mesmo que eu ia cobrir era a Batalha Dominação, lá no metrô São Bento, e as minas foi lá e parou antes mesmo do governo colocar quarentena. Por quê? Para preservar os seus, né? A gente sabe que no momento desse, se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar da gente. Então, É, é acredito que foi acredito que foi um processo. É isso que você falou, né? De fato, a periferia sempre se cuidou, né? Então, não deixaria de fazer diferente agora. Claro que com as devidas proporções de tudo que está acontecendo e acho que é um tema muito complicado para todas as áreas, né? Para quem trabalha com movimentos culturais e periféricos, que é o tema de hoje, a coisa é mais agravada ainda. Também tem o lance das casas de cultura, que são localizadas, estou falando a nível São Paulo, né, pessoal? Aqui em São Paulo tem as casas de cultura periféricas, não sabemos exatamente como que vai ser realocada as verbas, o que foi desmarcado ou não, porque essas casas ajudam a fomentar a cultura local, de onde elas estão, de alguma forma, né? Artistas locais têm algumas políticas de trazer artistas locais. Enfim, a gente vai entender essa cadeia de prejuízo, acho que nas próximas semanas também, para os sim. artistas periféricos. Ainda tudo muito rápido, muito novo. Bom, e diante desse cenário que a gente está vivendo, quais as alternativas de política pública que você acredita que ser indispensável para esse momento para ajudar os trabalhadores da cultura periférica? Esse assunto a gente tem que entrar, né? Política pública Sim. não vai dar para sair, no caso, quando se trata de periferia. Né? Exato, eu acho que a gente tem um desafio, né? Deu uma cortadinha. Oi? Oi. Deu uma cortadinha no áudio. Ah, tá. Acho que Repetir, por favor. política pública dobra essa demanda, dobra a atenção. Porque a gente sabe que o governo vai voltar a investir, a cultura é um disparador, principalmente nos dois epicentros hoje do coronavírus, que é Rio de Janeiro e São Paulo. A cultura é algo que também faz parte da política da cidade. São Paulo tem dado exemplo de mobilização cultural e de políticas públicas de cultura, com os fomentos, com os editais, que vem de muita luta da galera da periferia, da galera circular para conseguir ter esse espaço. Então, uma preocupação que fica nesse momento da política pública é boa parte quando acontece essa crise, você vai na página do governo, da prefeitura, da Secretaria de Cultura, muita gente comentando, tira dinheiro disso, tira dinheiro daquilo, porque tem esse pensamento ainda da sociedade que o orçamento da cultura está tirando de alguém, está tirando da saúde, está tirando. A gente só vai passar por essa situação porque esse orçamento era da saúde e foi para a cultura. Isso aqui está alocado no desenvolvimento social, é também desvio de verba. Então sempre cria esse lugar que a cultura não é importante, que a cultura está tirando de alguém, sendo que o orçamento da cultura em São Paulo
é 0,35% do orçamento total da prefeitura. Então, tipo assim, um dinheiro muito pequeno e que hoje a prefeitura e o governo de São Paulo, e olhando principalmente a maioria dos estados do país, deixa esse orçamento muito reduzido e muitas vezes nem cumpre o orçamento. Então, é uma Exatamente. preocupação muito grande, porque pode-se usar alguns governos desse momento para não usar mesmo esse dinheiro e para transferir para outra coisa, só que isso não gera economia para a comunidade, isso não gera economia para o restante, porque quando a gente pensa a cultura de periferia, quando a gente pensa essa política pública de aplicação de dinheiro, de aceleração desses projetos que já acontecem nas periferias, a gente pensa que ali está girando um dinheiro. Não é só um investimento de manutenção, é um investimento de girar, porque quando um artista periférico é contratado numa casa de cultura, ele consegue avançar, consegue expandir, consegue ir ganhando mercado para gerar economia para a cidade. A gente pode olhar muitos exemplos da maioria dos MCs do funk, que hoje geram muito e muito e muito arrecadação para o Estado. Então a gente tem MCs que sozinhos, só de ICMS, pagam milhões. Então, olhar Total. para isso, olhar para essas produtoras, olhar para esses hoje que arrecadam tanto, é entender que a cultura periférica tem seu lugar e que se a política pública for efetivada dentro disso, a gente conseguir encaixar pós-crise e também na crise, uma política pública que consiga contemplar a maioria das pessoas, porque também não adianta a gente fazer, que eu também considero um erro, e trago aqui, vamos fazer música nas janelas, mas tipo assim, e nas periferias? Os apartamentos é bonito, a gente copiar a Europa, tal, nos grandes centros, mas e do outro lado? E nas periferias? E nos lugares mais distantes? Porque lá tem artistas também. É, Então, é o entender a edital podia, integração. o edital podia até ser mais específico, né? Por exemplo, Exato, temos um edital para trabalhadores periféricos da cultura. Eu exato. acho que é uma coisa mais urgente, inclusive, que poderia ser Sim, que tratado. a renda básica emergencial vai tratar um pouco disso, então vai conseguir suprir Sim, alguma é coisa, verdade. porém, nem todos, né? Porque vários artistas não têm MEI, vários. Então, é uma questão também, como eu disse, que escancara uma realidade já dada de sociedade, que as pessoas não têm acesso, muitas vezes, à profissionalização, a conseguir se produzir, né? Sim, com certeza. E me diz uma coisa, quais medidas alternativas aí, enfim, eu sei que você é de Mauá, mas que você, não só de Mauá, mas que aos arredores, o que você ouviu, o que você ficou sabendo, quais medidas alternativas em relação a tentar driblar essa crise pelo setor cultural periférico você enxergou e poderia, que te chamou a atenção e que você poderia comentar? Eu acho que a gente está ainda no momento de, como eu trouxe no primeiro, né, de ver o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo, pois é uma situação inédita e tem uma questão muito maior que é a da sobrevivência, né? Então tem vários artistas que viviam disso, além dos artistas, entendendo o mercado da música como vários elementos. Então tem a tiazinha que era ambulante na porta de um show, que trabalhava na porta de uma casa, que vendia no bar, que trabalhava no bar. Então tem toda uma estrutura para além do artista, né? Então eu acho Sim, que tem a cadeia toda, além do tem a artista, cadeia né? toda. Então, Inclusive a do galera tem. próprio o ecossistema musical, né? A gente estava falando isso, falei com a Preta, falei com o Will, que está acompanhando aqui hoje, o ecossistema da música, né? O músico contratado, o hold, o técnico de som, o Exato, iluminador, o motorista da van, enfim, toda essa cadeia que não é só o artista, ele até consegue fazer uma live aqui, arrecadar um dinheiro ali, tentar um patrocínio, mas toda a cadeia responsável atrás dele, né? Da galera da graxa, como o pessoal fala, como fica, né? E essa galera, muitos são da periferia, né? E tem muitos, boa parte. Quando você esse olha ponto, é bem esse interessante time, mesmo. né? Quando você olha esse time, você fala, pô, como a gente vai pensar alternativa agora, né? Porque são várias profissões para além do artista. Com Mas certeza. eu tenho visto muito a galera se juntando e tentando articular coisas, né? Então, os artistas um pouco mais famosos, de, como eu disse, tentar mobilizar, tentar conscientizar nesse momento para tentar sanar.
dúvidas, para tentar compartilhar uma boa informação. E dos artistas menores, eu tenho visto também uma movimentação de tentar pensar futuro, né? Eu acho que isso também é uma coisa importante. Não é só tempo de desgraça, a gente também tem que tirar saldo desse momento. Então, eu Exatamente. estava conversando hoje com um compositor amigo, que é lá de Itaquera, e ele estava falando, pô, estou tirando esse tempo para compor, para pensar um álbum novo, para... Então, acho que isso também é muito legal, né? Porque os artistas estão no meio de uma crise, mas tentando articular e pensar outras medidas, outras intervenções nesse processo. Acho que é a, não vou falar a única saída, mas é uma das saídas, né? A gente realmente tentar se aproximar de alguma forma e o intuito até do programa Música em Rede, de uma forma, de uma certa forma ou outra é esse, né? É querer aproximar a galera que trabalha com música, com cultura e dizer, pô, tamo aí também, vamos pensar. Quando eu fiz a live com a Preta Ferreira, no mesmo momento ela falou assim, Rico, vamos fazer uma campanha para os artistas periféricos, mandar suas músicas autorais, divulgar e fazer uma votação e quem ganhar pode ter um link, um single gravado, depois com um feat com ar. Enfim, movimentar isso, dá, eu acho que também trazer um pouco de esperança é válido, né? Não ficar nessa morbidade desse momento, na lamentação. E a gente sabe que a cultura periférica não é que está sofrendo, sempre sofreu. E você sabe isso e tem muito mais gabarito para falar do que eu. Então é realmente criar alternativa, né? Estamos nesse momento, vamos criar alternativa para pensar no futuro melhor, né? Acho que esse talvez seja o ponto principal. Pensar alternativas e pressionar, né? Eu acho que isso é muito bom. Impressionante. E agora online mais que nunca, né? O ativismo online. Todo Agora mundo tá online botando uma pressão, né? Twitter, né? Tuitaço que chama. E isso é muito importante, né? Eu acho que iniciativas como essa que a Preta propôs é necessário a gente olhar, mapear, pensar esses artistas e entender esse pós também. Então fala, pô, você está passando por algo agora? O que a gente consegue fazer depois? Então vamos articular aqui, vamos pensar um lábio, uma residência, um single, alguma coisa com quem hoje pode ajudar, né? Exato, é isso, estudar quem está podendo ajudar, quem também está, né, tá nesse momento querendo investir, tentar captar projeto e que isso seja direcionado à cultura periférica, muitas vezes. E lembrando que o Vai está aberto, galera de periferia que está assistindo. Então, mas o Vai está aberto oficialmente, que ele tinha fechado ou ele abriu? Ele abriu de novo. Reabriu de novo o Vai e o Promac também está aberto. Promac. Quer contar para a galera aí o que é o Vai, rapidamente? Então, o Vai é um programa de fomento do município de São Paulo, que investe 32 mil, salvo engano, em algum projeto. Então, você pode ser um coletivo, boa parte são coletivos, né, que se organizam e colocam algum projeto e a prefeitura da cidade consegue fazer esse projeto até 8 meses, acredito. Então pode ser música, pode ser álbum, pode ser qualquer projeto cultural de coletivos que já estejam em funcionamento. E também vai abrir o Fomento de Periferias agora em julho. Então tem muita coisa aí que dá pra gente ir preparando nesse tempo, dá pra gente ir pensando... preparar, elaborar os projetos, preparar melhor, enfim. Sei que tá difícil se organizar aí na quarentena, mas a gente vai ter que dar um jeito, não tem o que fazer. Exato. E, bom, e puxando esse papo aí do movimento pós-coronavírus, que a gente estava já falando, muita gente tem talvez uma visão bem negativa, e com razão, né, sobre... até perguntar aqui, qual o link desse edital, do Vai ou o Vai ou o Promac? Gente, Promac é Promac, jogue no Google que vai aparecer Promac, é um projeto da Prefeitura de São Paulo, e o Vai, que também é municipal, se não me engano, só colocar Vai, Prefeitura de São Paulo no Google que eles vão dar os links ali. É que não dá, para escrever aqui pela live é complicado, super difícil, tá bem preso o celular para escrever ali, tô com medo de... O Vai é programavai.blogspot.com. Programa vai.com. Massa. E tá prorrogado até 27 de abril, Vai. Então,
27 de Então, abril. direto vai pensando e é uma boa. 27 de abril tá aí, né? Na verdade, a Tá gente aí. começa abril amanhã. Tem que Tá. correr. Bom, uma boa ocupação aí para quem tá com o projeto na cabeça, para quem tá com o projeto em andamento. Bem legal. Enfim, disso que a gente está falando, né? Sobre esse movimento pós-coronavírus. A gente tem visto muita gente pessimista, tendo uma visão de recessão de todas as áreas, principalmente a cultural, principalmente da música, porque a música depende de aglomerações. Então, ontem, não sei se você viu o Roda Viva do Átila, foi interessante, foi bem interessante. Ele falando que talvez mude muitas coisas e a gente fica pensando, poxa, talvez mude muitas coisas, mas a gente não sabe o que exatamente, ninguém tem respostas, ninguém tem dados ainda, a gente está nesse processo, nesse curso, mas também vi algumas projeções positivas, como as do tipo, passando esse coronavírus, talvez as pessoas mudem, né, de comportamento, talvez. E, inclusive, para o nosso próprio meio, que é o meio cultural, queria saber o que você acha sobre esse pós-coronavírus, se você tem uma visão pessimista, negativa, ou realista, que é nenhum nem outra, realista no meu ponto de vista, né, óbvio. Queria saber o que você acha. Eu acho que a gente tem muito a aprender com esse momento, né? Eu acho que crise é um grande momento de aprendizado. E isso deveria estar no cerne da nossa vivência, assim. Porque toda vez que a gente passa por uma grande crise, a gente sai com alguma coisa, seja com Uhum. prejuízo ou com lucro, e às vezes até o próprio prejuízo é um aprendizado para a gente não ter próximos prejuízos, né? Então, Exatamente. eu acho que é muito importante a gente usar dessa crise para falar, pô, será que aí próximos shows eu não tenho que guardar um dinheirinho para uma emergência? Então, pensar a nossa vida financeira, pensar os momentos, eu acho que o pós-corona, ele deve ser, a partir de nós, assim, um lugar de aprendizado também. Não só enquanto indivíduo, mas também eu acho que um aprendizado enquanto sociedade. Eu acho que a gente tem Total. vivido uma sociedade que, como eu disse, a partir do momento que escancara, que tem pessoas na rua que estão sendo contaminadas por milhares de doenças, a partir do momento que escancara, tem pessoas encarceradas e o país com mais tuberculose em cárcere, a partir do momento que escancara, que a cultura periférica, se a gente não conseguir fazer um baile, várias pessoas não têm nenhum tipo de renda, então isso vai escancarando várias coisinhas que eu acho que a gente faz os projetos, mas também um momento de introspecção, de ficar em casa mesmo e de pensar coisas. Então, pensar projetos, pensar futuro, porque isso nos mantém vivos. Eu acho que pensar o futuro hoje é manter uma esperança, é manter uma chama viva do que a gente pode fazer e ser nos próximos tempos. Né? A gente vai passar dessa, eu acredito muito, eu tenho uma visão Vai. otimista do vírus. Só que é isso, o que, que a gente vai fazer com o saldo disso? Eu acho que é uma hora de colocar a mão na cabeça e pensar, pô, quero fazer isso da minha vida. Então, o que, que eu posso fazer nesse tempo que eu estou em casa, que quando eu sair eu consiga trazer isso em realidade, consiga materializar. Então, eu tenho uma visão muito otimista do futuro, só que é isso, é um futuro com trabalho. Eu acho que a gente não deve hiperproduzir agora, achar que a gente deve fazer tudo, mas também que a gente não deixe de Stagne, usar né? do ócio criativo. Então, se você pode ficar em casa, pegue esse ócio criativo, faça, crie, pense futuro, pense agora, esteja com quem você ama, se você pode estar nesse momento. Porque tudo isso nos produz muito, né? Isso nos forja muito para viver um processo melhor quando a gente sair dessa. Com certeza. Total acordo. Obrigado pelas palavras aí. Muito bonitas, aliás. É, Bom, a gente vai chegar ao final também, porque a ideia é fazer uma entrevista de meia hora, não é algo muito longo. E a gente está compilando, a gente criou uma playlist oficial no Spotify chamada Música em Rede. Sigam lá, pessoal. Música em Rede, com o nosso loginho verde. E a gente pede para todos, é uma playlist colaborativa. Cada convidado que vem aqui fala uma música, indica uma música, eu adiciono na hora e tá lá a playlist. Então já estamos com quantas músicas? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete músicas. Hoje Oh, é a oitava live do programa, então exatamente a oitava música. Qual que é a sua música para você indicar aqui para a gente colocar na playlist? cara, eu tenho escutado muito na quarentena um artista do Rio de Janeiro, que é o Joca. Então, Joca, qual música dele a gente coloca? Insônia. Ins... Espaço Sônia.
Ah, in espaço Sônia. In Isso. espaço. Deixa eu ver se ele acha aqui. Pera aí. Ah, achou de cara, Joca. Joca, grande Joca, cara. Sônia in E my mind. Ah, não, esse Sônia aqui in My é. Mind. Qual é na frango MTV. elétrico? É esse? Isso, essa mesmo. Ah, que não conheço. Que legal. Cara, o Joca é muito bom, muito bom, muito bom. Vou Então, ouvir, não conheço. a nova cena do rap carioca. E como eu tava muito no Rio de Janeiro esses tempos, Legal. Joca É, tá você me meu contou, né? favorito. Vou ouvir agora, acabando o programa aqui, já vou dar o play. Tá ficando bem legal a Boa. nossa playlist, Escutem pessoal. Joca. Música em rede. Agora a gente já tem 8 músicas. Estamos seguindo firme, uma por dia. Uma playlist colaborativa. E é isso, queria te agradecer aí pela presença, por aceitar o nosso convite. Estamos construindo esse projeto. O projeto começou na segunda-feira passada, já passou uma galera bem legal. E a gente vai continuar, talvez continue, não sei. Estamos pensando aí o Rodolfo continuar e Pô, continua que é continuar, bom. além O que da é bom tem que quarentena. continuar. E foi um prazer, e é isso, pessoal. Siga no nosso canal aí no Instagram, Música em Rede Oficial. Tá aqui em cima também, dá para clicar lá. Mandem perguntas, mandem notícias. A gente está compilando. Nosso trabalho é de compilação das notícias relacionadas à música, principalmente, mas à cultura em geral também. E é isso, queria agradecer, Marcelo. Obrigadão pela presença. A gente se vê em breve para dar um abraço, fazer um rolê. Tomara, vai dar tudo, Importante. é importante, vai dar tudo certo. Vai dar. E é isso, gente, até amanhã. Amanhã, às 19 horas, vamos estar aqui com o Gabriel Assad, que é o programador dos festivais Sensacional e Festival Sarará lá em BH, dois grandes festivais muito legais. Enfim, estamos se movimentando aqui para ver o que vai acontecer. Valeu, Marcelo. Até mais, a gente se É vê, a isso, gente se gente. fala Obrigado também. por aí e vamos falando. Um beijo, abraço. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau.